Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós hoje vamos transformar o storage numa biblioteca. Então, para começar aqui com um bocadinho de contexto, eu no fim de outubro, início de novembro, arranjei um storage perto de mim e basicamente a ideia é este storage ser não só apenas um espaço de arrumação, mas também um espaço onde eu tenha todos os meus livros. Bem, não todos, porque é claro que eu gosto de manter alguns aqui por casa, mas é claro que acho que, como toda a gente, eu também tenho assim, alguns problemas a nível de espaço em casa e então pensei que criar aqui uma biblioteca no storage fosse uma ideia muito gira. Para vos ser sincera, eu até sou uma pessoa que tenta não acumular muitas coisas, desfaço-me de várias coisas ao longo do ano e então é por causa disso também que este storage vai ter acima de tudo livros. Só que, lá está, eu não queria que os livros ficassem empacotados em caixas, porque fico sempre um bocadinho triste quando isso acontece, até mesmo, sei lá, nas mudanças ou isso, eu fico um bocado triste de ver os livros em caixas. E então, é por causa disso que eu trouxe, então, do quarto de casa da minha mãe, estas estantes que já lá estavam e pronto, como eu agora já não uso esse quarto, então pensei assim, ok, vou levar as estantes para o storage e vou usá-las para armazenar livros, que é para isso que elas também lá estavam inicialmente e o motivo pelo qual eu também as comprei. E então comecei aqui por montar esta estante que tem apenas 4 cubos, ok? Portanto, esta aqui eu diria que é das estantes mais fáceis de montar. Também é leve, ok? Dá para pegar nela. Não vou dizer que é super fácil de a transportar, porque depois ela acaba por até ficar um bocadinho grande, mas a nível de montagem e tudo, ela é super fácil e a nível de transporte também lá está, acaba por ser fácil. Depois, como podem ver, esta aqui já tem um bocadinho mais de cubos e, portanto, foi um bocado mais difícil de a montar, mas se a pessoa montou e desmontou, também consigo, claro, voltar a montá-la. E então a minha ideia era colocar assim uma meio de lado e esta estante então ficar também encostada, mas do lado oposto, só que vocês vão ver que ela acabava por ocupar muito espaço assim e então eu decidi mudar depois um bocadinho a disposição. E agora vamos falar aqui um bocadinho sobre talvez desfazermos de coisas, de livros, etc. Porque por acaso nos jantares com amigos acaba por o assunto ir parar sempre ao mesmo tema. E que é aqui esta questão de nos desfazermos de coisas. Eu sou uma pessoa que sempre a vivi de um lado para o outro e é por causa disso que eu não tenho o hábito de acumular coisas, porque se eu mudasse depois, tudo isso teria que vir obrigatoriamente comigo. E portanto acaba por ser bastante complicado. E sinto que por ter vivido sempre assim durante a maior parte da minha vida, pelo menos até agora, sinto que acaba por ser sempre muito fácil para mim de me desfazer coisas. Não quer dizer que eu não tenha sentimento a elas, ok? Coisas profundamente sentimentais eu simplesmente recuso-me a desfazer delas, ponto final. Mas há muitas outras coisas que eu tenho o espírito de será que isto ainda me traz felicidade? Será que isto ainda me é útil? E como é que eu me sentiria se não vivesse sem este objeto? E portanto é por causa disso que muitas das vezes eu acabo por me desfazer até bastante de livros, por exemplo, costumo fazer book unhauls com alguma regularidade
Este último ano não fiz, mas até foi mais por uma questão, vou-vos ser sincera, de tempo, porque tese, despedir-me de um trabalho, começar um trabalho novo, começar as minhas próprias redes sociais, a gestão das redes sociais, é, acabo por ter bastante trabalho, não é? Para além de, lá está, a edição ainda dos vídeos aqui para a Good Books, para o meu canal principal e, portanto, sem dúvida alguma eu acabo por ter muito pouco tempo livre para realmente olhar para a estante objetivamente e querer desfazer-me de livros. Só que, verdade seja dita, os livros que eu estou a trazer para o storage, na verdade, são livros que eu adoraria manter na minha estante. Aqui, neste caso, eu estou a fazer o cubo do TBR, não fiquem muito assustados com a quantidade de livros físicos que eu tenho para ler, porque eu tenho outros tantos em e-book também para ler. Mas, enfim, mudando aqui um bocadinho de assunto e voltando então ao assunto principal, eu compreendo perfeitamente as pessoas que não gostam de se desfazer de alguma coisa, só que eu realmente acho que nós, enquanto espécie humana, inclusive, nós costumamos ter muito o hábito de acumular. O único hábito de acumular que eu tenho, efetivamente, são livros. Há pessoas que são livros, há pessoas que são malas, há pessoas que acabam por utilizar os acessórios, relógios, etc. Eu acho que não há problema nenhum nisso, ok? O problema é quando nós passamos a olhar e, na verdade, isso começa a trazer-nos alguma ansiedade. Aí sim é que eu acho que está na hora de mudar um bocadinho o chip e então de começar a desfazer-nos de coisas que, na verdade, nós até podemos gostar muito, mas se nos começam a trazer alguma ansiedade, então significa que estão a mais na nossa vida e, na verdade, é melhor nós começarmos a pensar em desfazer-nos delas. Aqui fica então concluído o primeiro dia. Como deu para ver, eu não levei muita coisa, porque eu, acima de tudo, queria era montar as estantes e ter assim uma percepção de quantos livros é que realmente eu conseguiria colocar. Mas, segundo dia, estamos fortes, trouxemos muitos mais livros e, inclusive, eu trouxe um carrinho também que estava em casa da minha mãe e que servia, na verdade, para eu armazenar mil e uma coisas, tudo menos livros, basicamente. E então eu comecei aqui por limpar o carrinho e então também limpei aqui todas estas coisinhas que eu estou aqui, estes acessórios que eu estou aqui a colocar na estante, porque realmente já estavam com um bocadinho de pó. E um bocadinho aqui eu vou dizer que era algum pó, ok? Pronto, porque eu realmente já não ia a casa há algum tempo e já não limpava o pó. Tal e qual como também aconteceu aqui nas estantes, não é? Portanto, antes de eu colocar os livros, eu limpei as estantes profundamente. Elas estavam a precisar e depois lá está também com o transporte, é super normal elas ficarem sempre com algum pó, faz parte, pronto. Mas como eu tinha aqui esta oportunidade de as ter completamente vazias, então vamos a isso, vamos limpar tudo. Aqui eu no carrinho não fiz grandes mudanças, vou-vos ser sincera, vou destralhar aquelas canetas todas que estão ali nos copos, porque eu tenho a certeza que metade delas já nem escreve, ok? Porque se elas escrevessem, elas estariam cá em casa, porque eu preciso muito de canetas para corrigir os testes. E aqui eu coloquei algumas coisinhas relacionadas até inclusive com a Victoria, ainda tenho alguns pins, ainda tenho alguns postais que eu gosto de manter para recordação desse lançamento que na verdade correu super bem, a book tour e essas coisas todas que vocês também depois podem ver no meu canal principal. Aqui eu também trouxe alguns livrinhos também para o meu TBR e portanto, como podem ver aqui, o cubo do TBR já está bastante preenchido e portanto é preciso ler alguns destes livros para 2026 e também lá está comprar muitos menos. Mas para isso vocês podem ver os objetivos de 2026. Depois, entretanto, também tive aqui esta oportunidade de reencontrar alguns livros que estavam autografados. Esta capa do City of Heavenly Fire, na verdade eu até estava a mostrar mais a lombada, porque imaginem,
aquele livro é enorme, mas a lombada não partiu. Eu não sei como é que eu fiz isso, não sei se é da qualidade do livro, não sei se é pelo facto de eu também talvez não ter andado a dobrar as lombadas, mas olhem, aquele livro está impecável. Depois também lá estava aqui nesta parte dos cubos de fantasia, eu realmente leio muita fantasia e a quantidade de cubos dedicados a este género literário acaba por ser bastante grande e também bastante revelador dos meus gostos literários. Aqui estava a tratar um bocadinho dos mangás, porque eu, por acaso, sou uma leitura relativamente recente nos mangás e, portanto, ainda não tenho assim muitos. Também tenho algumas graphic novels que acabei por colocar também no mesmo sítio, porque lá está, porque cabe tudo num cubo e, como vocês vão poder ver daqui a bocadinho, ainda sobra um bocadinho de espaço para então poder acrescentar mais livros ainda aqui a este cubo. Eu acabo sempre por gostar bastante de tratar dos livros, ou seja, de arrumar os livros e isso tudo, não sei se dá para ver, mas eu mudo-os de sítio e vejo qual é que é a melhor otimização de espaço e essas coisas todas e eu sinto sempre que é assim uma espécie de cubo mágico, sabem? É encontrar a fórmula perfeita para aproveitar o máximo de espaço possível e eu realmente adoro fazer isso. Eu sei, control freak, pessoa que adora arrumar coisas, mas olhem, isto realmente dá-me um verdadeiro gostinho, sem dúvida nenhuma. Sarah J. Maas não podia faltar e é claro que é das autoras que leva aqui mais espaço na minha estante, mas também vamos ser sinceros, eu ando a ler os livros da Sarah J. Maas há 10, 11 anos. Bem, não vamos falar muito sobre isso, não é verdade? Mas, então, neste segundo dia eu acabei por trazer muitos livros, ok? Praticamente todos os livros que tinha em casa da minha mãe já estão aqui e depois ainda tenho alguns também guardados noutro sítio que a ideia será então depois também trazê-los para cá, mas esses apesar de serem uma prioridade, claro que são, eu é que ainda não arranjei espaço para então voltar a fazer mais uma deslocação. Mas olhem, a biblioteca ficou linda e maravilhosa. Contem-me tudo aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acham desta ideia e obrigada por terem assistido.